eleição. E a gente vai ter que dizer que tipo de Brasil que a gente quer. E o tipo de Brasil vai ter decidido por vocês. Não é por mim, é por vocês. É vocês que vão ter que saber qual é o senador que vocês vão eleger, qual é o deputado federal, qual é o deputado estadual que vocês vão eleger. Porque é isso que é a cara do Congresso Nacional. É o resultado da consciência política que vocês tiveram no dia das eleições. Depois não adianta reclamar. Se a gente quer fazer guerra contra um país, a gente não pode mandar um soldado que vai ficar do lado do país, do outro país. A gente vai ter que mandar um soldado que vai lá para derrotar o outro. A gente não coloca a raposa para tomar conta de galinheiro. A raposa vai comer a galinha. Então essas coisas que nós temos que levar em conta quando a gente analisa a nossa situação. Gente, esse estado aqui, quantos governadores tiveram presos? Esse estado era para ser um estado rico. Esse estado era para ser um estado rico. Sabe? E não é. Porque normalmente as pessoas muitas vezes não acertam na escolha política. E aí... Peraí, Alice. Dá um pause. Vamos comentar. Dá uma pausa aí, calma. Tá? O Lula, aí fica os adversários dizendo de Lula está em campanha permanente. Olha aí, isso aí seria um discurso de campanha. Muito bem, quem é o político que em tempos de redes sociais, não se dizia tanto que Lula era antigo, velho, jamais saberia lidar com redes sociais, não tinha celular, não sei o quê, não era criativo, ficava só reeditando os programas antigos dos seus antigos governos. Não, o Lula está se adaptando a esse mundo novo e tem que se adaptar mesmo aos 80 anos, ou véspera de completar 80 anos, se eu não me engano, ele já completou, não completou ainda. Enfim, o Lula completa este mês, estamos em... tem razão, Alice tem razão, ele completa 80 anos em 27 de outubro. Está próximo, ainda vai ter aqui Bolívia. Mas ele diz ainda que um ano mais ele velho. É um ano mais velho que Trump. Então, veja, ele tem que estar em comunicação permanente. O seu governo tem que estar em comunicação permanente. Ele governa e, ao mesmo tempo, ele se comunica. É assim, hoje em dia é assim. Então, essa é mesquinha essa crítica de está em campanha. Vamos analisar o que é que ele fala. Dá para discordar disso, de que o eleitor tem que pensar melhor na hora de votar e que depois não adianta reclamar? Dá para discordar disso? Não dá. Não dá. Não dá. Quantos eleitores nem lembram, votam um ano depois, não lembram em quem votaram. E ele está preocupado e com razão, porque este Congresso, que se eu não me engano será o tema seguinte da continuação da fala do Lula, esse Congresso é um dos piores que nós já tivemos. É um dos de mais baixo nível de qualidade. No Hugo Mota. Ele fala na Sim, cara do Hugo Mota. Peraí, ele fala, mas não se dirigindo ao Hugo Mota. Aliás, teve um momento, isso não vai aparecer nesse vídeo, nem nos próximos, houve um momento em que o Hugo Mota foi convidado a falar e foi falar. E quando ele se levantou para falar, ele começou a ser avaiado por uma parte do auditório, dos professores lá reunidos, e começou aquele coro de sem anistia para Bolsonaro. E qual foi o gesto de Lula? Que, aliás, ele repete sempre que ele tem alguém participando com ele de algum evento que por acaso é vaiado. Ele foi lá e se postou ao lado do Mota. O Mota é o presidente da Câmara, para dizer, olha, eu respeito o Mota, por favor, vocês respeitem também. Na linguagem não falada do Lula, mas corporal, era isso que ele queria dizer. Então, está em campanha, todos os políticos estão em campanha permanentemente, mais ainda depois da invenção da internet. Agora vamos ver o segundo, a não ser que você queira comentar ainda esse primeiro.
Se Não, não, vamos ver o vamos ver segundo, qual é vamos ver o o segundo que vai segundo, ficar. o Vai, segundo ó. vídeo. Vai, não, é esse mesmo vídeo, né? Só solta. É a É só continuação soltar, a disso. gente vai parando ele. Vai, solta, Alice. Vamos ver o que ele falou De agora. quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta não pensa igual a vocês e é eleito, a gente sabe o que vai acontecer. Eu não consigo entender como é que esse Estado, um Estado altamente politizado, elege um cara para governador que era um juiz, um picareta, que ficou aí, não fez porra nenhuma, sabe? Se meteu na corrupção e foi eleito. Eleito em Tá, nome do quê? só um minutinho. Ele está se referindo aí, só para situar todo mundo, ao ex-governador do Rio de Janeiro, Whitson, como é o nome dele? Witzel. Whitson. É aquele juiz Wilson que, Witzel. que não foi agora em 22, não, foi em 2018, Foi quando em Bolsonaro 2018. se elegeu. Pegou carona também na candidatura Foi. de Bolsonaro a presidente, se elegeu. E se elegeu ali, se eu não me engano, direto no primeiro turno, para espanto de todo mundo, Foi. e depois ficou famoso por uma série de frases que disse. Uma delas é: olha, precisa tirar, isso ele explicando como deveria se comportar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Precisa tirar na cabecinha deles. Na cabecinha deles, seu Whitson estava se referindo à cabecinha de pessoas ou comprovadamente bandidas, ou pessoas suspeitas de bandidagem. Suspeitas, você não pode atirar na cabecinha, a não ser que o policial esteja ameaçado igualmente. E não se recomenda atirar na cabecinha, tem tantos outros lugares no corpo para atirar e imobilizar uma pessoa. Muito bem. Depois o seu Witzel se tornou persona não grata para Bolsonaro, porque numa viagem no helicóptero, sobrevoando o Rio de Janeiro, junto com Bolsonaro, este governador desastrado do Rio de Janeiro, aliás, o que tem de governadores desastrados no Rio de Janeiro, mas não só, é uma enormidade, vira-se para o Bolsonaro e diz: olha, estou até pensando em disputar a sua sucessão em 2022. Aí cavou o túmulo dele ali. Agora vamos ver mais o que diz ainda o Lula, porque ele continua a falar. Eleito em nome de combater a corrupção. Que corrupção? Vou dizer uma coisa para vocês. O dia que vocês acharem que o Lula não presta, que o Eduardo Paes não presta, que o vereador não presta, que o deputado não presta, é direito de vocês de achar. Mas pelo amor de Deus, quando vocês acharem tudo isso, ao invés de votar num cara pior do que nós, sejam vocês candidatos, que vocês são as pessoas boas que vocês têm dentro de vocês. O Lula é bom, velho. A gente tem que admitir. Isso aí o povão entende. Ele fala uma linguagem que, e é verdade, vai estar com raiva do Lula, vai eleger o Bolsonaro. Você está de sacanagem. Foi o que aconteceu com o Brasil. Colocaram no poder um sujeito completamente despreparado por conta de um ódio político que é disseminado o tempo inteiro com essa intenção eleitoral, claro, de desviar os votos do Lula, que é alguém muito forte, mas é um linchamento, né? É pesado o que fazem, a briga política, o jeito que é. Então, se você está caindo nessas narrativas, se candidate você. Não faça mais a bobagem de eleger o Witzel, que era um sujeito que não tinha a menor condição de virar governador do Rio, e deu no que deu. Ou Bolsonaro para presidente. Mas Eduardo Paes ele colocou como alguém do time dele ali, né? O Eduardo Paes fez o L legal, né? Hoje o Eduardo Paes talvez seja o maior aliado do Lula no Rio, Ricardo Noblar. Não tenha dúvida, ele vai ser candidato ao governo do Rio. É o candidato mais forte que existe até agora. Volto a lembrar, a eleição não é hoje. Ainda falta muito tempo. Muita água vai rolar. Não se sabe para que lado. Mas hoje, assim como o Lula, hoje é o candidato favorito a presidente da República no próximo ano, o Eduardo Paes é disparado o candidato favorito a se eleger governador do Rio, que é o sonho do Paes, que já foi prefeito do Rio, se eu não me engano, agora pela terceira vez, e que é apaixonado pela sua cidade, pelo seu estado e tudo. Agora, eu acho que ainda tem o Lula falando aí do pior Congresso, ou ele já falou?
Ele falou, não passou ainda não. E depois tem também um pedaço importante onde ele fala da conversa dele com o Trump, que ele vai revelando essas conversas aos pouquinhos. Ele nunca conta essa conversa de uma vez por todas. Solta aí para ver o Alice. Vocês têm que tirar proveito que eu sou presidente da República e pedir mais coisas. Vocês não pedirem, a gente pensa que vocês estão contentes. Porque vocês tiveram uma experiência agora. Vocês tiveram 4 anos de um governo que vocês não puderam pedir nada. E ele tirou muita coisa. O Lulinha está inteiro. Porque eu quero provar ao mundo, que a gente pode consertar o país. Que ninguém precisa pensar igual a ninguém. Mas quem é que tem, sabe, compromisso com as coisas que você acredita que precisa ser feito nesse país? É assim que a gente escolhe. É pelo que a pessoa pensa e pelo histórico das pessoas. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega solta, continua. Vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia porra nenhuma de saúde, sabe? E a gente precisa se manifestar. Agora, o Alice, cadê aquele pedaço em que ele conta a história da conversa dele com o Trump? Mas você viu que ele falou na cara do Hugo Mota, que ele preside o pior congresso de todos os tempos. Foi isso que ele falou, na cara do Hugo Mota. Não que seja culpa do Hugo Mota na visão do Lula, apesar do Hugo Mota contribuir, na minha visão, para esse baixo nível do Congresso, mas ele falou na cara do Mota e, claro, está repercutindo, viralizou. Solta ele fala. Eu fui falar com o Trump. A gente tava, eu não conhecia ele, a gente tava de mal, mas eu não conhecia ele. E a gente tava de mal, é muito tinha gerado uma química na ONU, 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos, dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho, significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. E eu tenho uma química com vocês e com a educação. Muito bem, ele está até muito bem-humorado hoje. Aliás, é difícil o Lula não estar bem-humorado, mas ele está até bem-humorado hoje. E ele antecipou aí, ou confirmou essa notícia que tinha saído, mas ainda sujeito à confirmação, de que amanhã o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acompanhado de mais 3 assessores, vai se reunir com o Marcos Rubio, que é o secretário de Estado americano. É um posto muito importante, depois do presidente, talvez o posto mais importante. E eles vão conversar, não é já começar a negociar o tarifaço. Baixa daqui, não baixa, corta daqui, não corta. Não, eles vão negociar lá, vão começar a negociar amanhã, eu não sei se será uma reunião apenas, vão começar a negociar amanhã os assuntos que serão levados para a discussão dos 2 presidentes quando Trump e Lula se encontrarem pessoalmente, o que pode acontecer na Casa Branca
Lula está doido para ir para lá para que, para que isso aconteça na Casa Branca, que ele quer provar que ele é mais esperto do que o presidente da Ucrânia, do que o presidente da África do Sul, do que o primeiro-ministro do Canadá, que foram surpreendidos e maltratados pelo Trump ali. Ele quer dizer, ó, é comigo não. Mas, enfim, amanhã a discussão é em torno dos temas que os dois presidentes vão enfrentar no seu primeiro encontro pessoal, que poderá ser em Washington ou poderá ser num país asiático, onde os dois estarão neste final do mês. Entendi. Sim, E, sim, sim. e, E entre os temas, quem e, sabe vai ter Magnitsky. É possível. O governo Lula não quer apenas negociar a taxação. Eles querem também discutir essa questão das sanções contra a justiça do Brasil. Se o Lula conseguir resolver esses dois embaraços numa só tacada, negociando com o Trump, resolve taxação, resolve essas sanções aí contra a justiça, aí é partir para o abraço, é correr para a galera. Porque, pô, o Lula vai ficar como o cara que resolveu a treta, que quem trouxe, que quem construiu foi o Bolsonaro. Não tem como ser melhor politicamente do que isso, né? Não tem como. o Mauro Vieira está levando os temas que gostaria que fossem discutidos pelos dois e vai ouvir do Marcos Rubio os temas que o Trump acha que devem ser discutidos nesse primeiro encontro com Lula.